Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto áureo desse mês. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Esse mês nós vamos estar falando sobre a graça em vários dos seus aspectos. E eu gostaria de sugerir, cada um dos nossos irmãos que dirigem os cultos e que podem ser chamados para dar a palavra, cada um desses pontos, tanto que a pastora ministrou hoje no culto em inglês, como vamos agora estar ministrando, vocês podem tomar como base para pesquisar e preparar os sermões, porque é muito importante nós falarmos a mesma língua. 1 de Pedro 4:10. Todos encontraram, amém? Amém. Vamos ler juntos? 1, 2, cada um como bons. Meus amados, eu tenho pensado muito nesses tempos agora acerca desses movimentos que cercam a igreja. Também fui levado a refletir na carta que os apóstolos escreveram, o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, está lá em Atos dos Apóstolos, quando eles havia aquelas exigências, aquelas cobranças que os judeus faziam, para os cristãos novos convertidos, dentre os gentios especialmente, e eles queriam fazer dos cristãos para seguir todos os costumes judeus, se circuncidar, guardar o sábado, os dias santos, lua nova, enfim. E então os apóstolos, eles fizeram uma carta e mandaram, e foi Paulo e Silas que foram encarregados de levar essa carta às igrejas. E nessa carta eles traziam recomendações simples e não entravam em detalhes legais de nenhuma ordem. Para poder acalmar, portanto, a igreja. Quando nós pensamos ou falamos sobre a graça, e já ouvimos isso muitas vezes na igreja, e também não está fora, portanto, do contexto, muitas vezes ouvimos que graça, ou a graça, é algo que é como se fosse um favor que nós não merecemos. Isso fica assim muito por alto. Não explica bem a profundidade e o alcance do que seja a graça de Deus. Nessa passagem, que é o texto áureo desse mês, o apóstolo Pedro, e eu fico bastante impressionado de ver como um homem simples como Pedro, ele não era um estudioso da lei, ele foi usado por Deus para trazer as duas cartas de Pedro, são duas páginas históricas extraordinárias, com ensinamentos, com revelações. E quando ele fala sobre graça, ele fala, talvez somente Paulo conseguiu equilibrar a profundidade. Mas ele fala de um tipo de graça que só ele falou, a multiforme graça de Deus. O que é algo multiforme? Por exemplo, essa garrafa aqui, ela tem uma forma, Ela é a forma de um cilindro.
Quase todas as garrafas têm forma. As caixas, elas são quadriláteros. É a forma da caixa, ele é um quadrilátero, certo? Ou seja, tem 4 lados, embora não sejam iguais, mas são ângulos de 90 graus. Quase tudo tem uma forma, né? Os microfones, os celulares, você se acostumou, as geleiras, os automóveis podem ser mais caros, custar milhões, mas todos vão ter 4 rodas e um motor. E eles têm quase quase que a mesma forma. Mas Pedro é o primeiro que apresenta algo chamado multiforme graça de Deus. E isso nos leva a pensar, por que a graça de Deus não tem uma forma só? Se ela tivesse só uma forma, só alcançaria um tipo de pessoa, ou quem sabe só um tipo de uma camada social, ou só um grupo social, ou só, enfim, mas, talvez Israel, o povo judeu, e até hoje eles se julgam assim, para os judeus não existe nada fora, não é, daquilo que eles acreditam. Mas quando você fala de graça multiforme, por exemplo, eu tenho que pensar que lá no Éden, essa graça se manifestou. Amém. Quando Deus vê que o homem pecou, Deus vai em busca do homem. Amém. E Deus dá ao homem a oportunidade do homem reconhecer que pecou e se arrepender. Quando existe a possibilidade de Caim cometer um pecado maior, Deus vai falar com Caim e adverte Caim para que ele não se deixe vencer pelo pecado. Quer dizer, a graça, ela é multiforme, por quê? Porque ela se ajusta às circunstâncias em que cada um está vivendo. A graça, ela existe para alcançar. Amém. Então, por exemplo, Tito, no capítulo 3, verso 7, ele diz assim, que para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Portanto, a graça, ela traz justificação. E o que é justificação? É tornar justo aquilo que não é. Uma vez que todos pecaram e perderam a glória de Deus, e o que é a glória de Deus? É a santidade. Então, Tito escreve, para que, sendo justificados pela graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Portanto, a justificação só é possível por causa da graça. Amém. Também, o mesmo Tito, no capítulo 2, verso 11, diz assim, porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a partir daí, já não é mais específico para um povo só, ou para uma camada social, mas todo ser humano, toda criatura humana, ela está enquadrada na possibilidade de ser alcançada pela salvação. Efésios 2, verso 8, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aleluia! Então vejam que somente pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ser alcançados. Então, sempre o homem vai ter que dar um passo. A graça, ela está disponível. Você pode ter muito saldo na tua conta, mas se você não vai ao ATM, ou se você não vai até o caixa do banco, você não tem acesso àquilo que já está à tua disposição, que é teu. Da mesma forma, a graça, ela está acessível, mas há certos passos que temos que dar para nós podermos ser alcançados, portanto, por essa graça. Porque nenhum homem em si, ele merece qualquer coisa. A graça, segundo o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 a 11, ela traz consolação e confiança.
Quando Paulo estava, portanto, aflito com aquele espinho na carne, que ninguém consegue definir o que era, uns dizem que Paulo ficou com problema na sua vista, e por isso ele tinha que escrever com letras grandes. Eu não sei se é isso, eu penso que é outra coisa, porque o que Paulo fala aqui é algo muito mais sério do que isso, mas diz que Paulo orou por 3 vezes para que Deus afastasse aquele espinho, e Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse assim: por isso eu vou me regozijar nas minhas fraquezas. Não vai você agora se prevalecer disso, então eu vou pecar à vontade, né? Que Deus vai se alegrar em mim. Não entra por esse caminho. Não vai para distorcer, né, a graça de Deus. Deus quiser para Paulo o seguinte: Paulo, você com dor, eu sou teu Deus. Você feliz, eu sou o teu Deus. Você com muito trabalho, eu sou o teu Deus. Paulo, você viajando, dizer, em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele quer ser o nosso Deus e estar conosco. Isso é graça. Então, por isso que ele disse: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder não se aperfeiçoa quando o homem se julga forte, quando ele acha que está tudo bem. Mas sim, eu vou poder exercitar o meu poder, Paulo, quando você estiver precisando dele. E aí é que muitas vezes, na hora em que você... porque será que só nas horas de grande aflição, às vezes, nós vemos Deus, né? Mas isso aqui foi um milagre. E não dependeu de você. Não foi nada que você pudesse ter feito. É a graça de Deus. Quando estamos tristes, fracos, desanimados, a graça de Deus vem sobre nós e nos restaura. E por que eu digo isso? Porque foi exatamente nessa semana passada, diante de tantas dificuldades que nós estamos tendo, né, eu perdi o sono várias noites, e eu orei. E quando eu estava orando, me veio esse versículo. E estava mesmo assim, bem assim para mim, assim: pensa sobre a minha multiforme graça. As muitas formas que tem a minha graça. Então Deus está aqui dizendo para mim: olha, eu não sou só o Deus que cura, eu não sou só o Deus que salva, eu não sou só o Deus que protege e nem que abençoa, eu sou um Deus completo. Deus, Ele quer que nós sintamos que Ele é um Deus completo. Glória a Deus. Que Ele tem prazer em estar conosco. Por isso é que a nossa atitude para com Ele é muito importante. Quando tudo parece que está desabando, o mundo, tudo que você pensa, o que você planeja e, enfim, projeta, não dá certo. Saiba de uma coisa: continua a confiar em Deus. Eu vi um diálogo muito interessante de uma pessoa que tinha recursos, né? E os dois professavam a mesma fé, e essa pessoa perdeu tudo que tinha e ficou muito doente. E doente e sem nada. E o médico dele, e os dois conversando, ele disse assim: eu dou graças a Deus. E o médico disse: mas como é que você ainda dá graças a Deus? Você está aí jogado, ferido, doente, não tem nada. Ele disse: sabe por que eu dou graças a Deus? Porque você está aqui para poder me ajudar. Ele disse: mas eu não vim te ajudar, mas você já está me ajudando. Você já está falando comigo, e o próximo passo você vai começar a me ajudar. Quer dizer, isso aí, irmãos, isso chama fé. Amém. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Então, quando você começa a falar a palavra de fé, saiba de uma coisa: no campo espiritual, alguma coisa grande vai acontecer. Tem que acontecer, porque Deus é Senhor. Então, se você está desanimado,
saiba de uma coisa, existe uma porção de graça sobre a tua vida para te socorrer. E nós temos que crer nisso, que o nosso Deus, ele não é surdo para que não possa ouvir. A Bíblia diz que os braços dele não estão atrofiados, que ele não possa, portanto, estender para socorrer e para abençoar. A graça, meus irmãos, ela também atua na nossa vida. No início, quando lemos, portanto, a primeira carta de Pedro, talvez nós não consigamos entender bem quando se refere a nós como dispenseiros. O que é o dispenseiro? Dispensa é um lugar onde você, nós em português, usamos para poder armazenar alguma coisa. Nós somos os armazenadores dos dons de Deus. Deus, ele põe os dons na nossa vida, mas não é para nós ficarmos orgulhosos, é para nós podermos usar esses dons para abençoar outras pessoas também. Então, é por isso que eu acho muito interessante, e vamos lá para a carta de Pedro agora, quando Pedro começa, portanto, a falar desse assunto, ele diz assim, aqui no capítulo 4, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém, isso no verso 11, se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. E ele diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui Pedro está soltando uma palavra profética. Olha, você como dispenseiro da graça, você como armazenador da graça, você é uma pessoa que o teu coração está aberto, você não estranha se de repente as coisas começarem a andar para trás. Dizer, mas afinal, o que eu fiz de errado? Olha aqui. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês possam se regozijar. Então isso quer dizer o quê? O fato de você fazer tudo certinho na tua vida, de você ainda ser aquela pessoa que tem sempre uma palavra boa para alguém, você seja um dispenseiro da multiforme graça, isso não impede você de sofrer, de passar por provas. Pedro estava alertando a igreja que a prova para aquele que é dispenseiro é para ele poder exercitar ainda mais a graça. Então, muitas vezes nós agimos diferente. Nós ficamos tristes, e isso é natural, ficamos desanimados, e vem aquela pergunta, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? É natural, essa pergunta você vai fazer muitas vezes e Deus não vai te responder. Deus só diz para você o seguinte, você precisa entender que a minha graça se aperfeiçoa não é na força do homem, mas sim na fraqueza. Quando você estiver fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Amém. Quando as coisas estiverem indo assim, fora do controle, saiba de uma coisa, diz Deus, eu estou no controle de tudo. Eu te tomo pela tua mão, sou eu que te guio, sou eu que te sustento, sou eu que te amparo. E Deus diz, irmãos, esse mês todo eu vou dizer para vocês, Deus quer abençoar o seu povo. Amém. Independentemente do que você creia, Deus quer te abençoar. Amém. Deus é um Deus abençoador. Quem castiga, quem é mau, quem usa da força, quem usa do engano, é Satanás. Deus quer abençoar.
Deus quer encher a tua vida de bênção. Receba esta palavra, porque você, como dispenseiro da graça, você vai não somente sentir e ver, desfrutar, também você vai ser um distribuidor de bênção, seja por palavras, seja por ações, porque é isso que Deus quer do seu povo. Amém. Interessante a leitura que o evangelista Jorge fez aqui. Talvez ele não se apercebeu, mas o Espírito Santo faz isso conosco. A parte da leitura bíblica que ele fez para as ofertas, e eu vou repetir aqui, 2 Coríntios 9, né, verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Glória a Deus. Toda a graça. Não é só uma graça qualquer. Toda a graça. A fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, irmãos, a graça de Deus vai se manifestar na tua vida para você poder abençoar não somente a casa de Deus, mas também outras pessoas. Amém. É isso que o apóstolo Paulo ele escreve aqui assim. Eu fico maravilhado de ver como a sabedoria de Deus vem sobre os seus servos nessa hora. Olha só. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Estamos falando do quê? Da multiforme graça. Então, de todas as formas de graça que Deus tem, Paulo aqui está dizendo aquilo que Pedro fala lá na frente. Deus quer que esteja na tua vida toda a graça. Graça para aconselhar. Graça para poder abençoar. Graça para visitar. Graça para ensinar. Graça para evangelizar. Graça para dar testemunho. Graça em todos os sentidos. E aqui, como Paulo estava falando de contribuição, que é o assunto aqui do capítulo 9, portanto, os capítulos 7, 8 e 9 de Coríntios são capítulos sobre contribuição, ele fala assim, para que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, em tudo, quer dizer, não é só na parte financeira, na saúde, no lar. Então, você tem que falar com Deus, Senhor, a tua palavra diz que eu sou dispenseiro da tua graça. Amém. Eu quero ver essa graça na minha casa, Senhor. Amém. Quero ver essa graça nos meus filhos, na minha esposa, no meu marido. Enfim, você pode orar sobre essa palavra aqui, porque Deus, Ele é fiel para tornar a palavra dele real na tua vida. E vai mais adiante dizendo assim, ó. Em tudo, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, quando nós contribuímos com generosidade, nós estamos apenas mostrando graça. Uma parte, se você é dispenseiro da graça, então dar também, contribuir, é graça. Alguém pode, mas por que você não tem nenhuma casa? Você tem dificuldade para poder comprar, você ainda tira para dar para os outros? Você pode abrir a Bíblia para a pessoa e ler isso aqui. Sabe o que é isso? Isso é graça de Deus na minha vida. Eu sou dispenseiro, eu sou armazenador da graça. Eu sou uma dispensa da graça de Deus. Deus depositou graça em mim e, portanto, eu vou usar isso para poder abençoar outros. Isso é uma boa resposta para esses linguarudos que estão por aí, sempre querendo falar mal do povo de Deus. Deu aos pobres
a sua justiça permanece para sempre. Então, irmão, quando nós contribuímos, nós estamos aqui investindo no campo da justiça. Glória a Jesus. Eu vejo aqui, portanto, oferta, contribuição, oferta de amor, não é oferta de obrigação. Como, portanto, eu vejo aqui como eu estou assim acumulando justiça de Deus na minha vida. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual se faz por nós, se deem graças a Deus. Então, meus amados, veja até onde vai esse conceito de graça. Quando nós nos envolvemos na obra de Deus, com liberalidade, e eu não falo só de dinheiro, eu falo do tempo. O sacrifício é que você tira quando você abre um espaço, um dia que a igreja, como agora precisou, de vir para cá, cuidar e ornamentar. Isso aí é uma oferta de tempo. Oferta, irmão, não é só dinheiro, as pessoas confundem. Quando você vai visitar alguém que está precisando, você tirou do teu tempo aquilo, você abriu mão de um tempo que podia você estar fazendo alguma coisa para ti. Isso é uma oferta de tempo. Deus está vendo isso. Então Deus diz, para que vocês... Aí, quanto mais você dá, mais Deus vai abençoar a tua vida. E fica sendo, aquele tempo não é perdido. Você vai ver que de repente Deus vai começar a multiplicar tempo na tua vida. Eu fico muito impressionado com isso aqui. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. A sementeira não é a semente no bolso, na bolsa. A sementeira é a semente na terra. Amém. É quando você põe a semente na terra, para poder então ter aquelas mudas e você depois ir replantá-las. Diz que Deus vai enriquecer. Então, aquela semente que você está preparando, e eu vejo muito isso ali na cidade de Itapeira, já vi mais, agora nem tanto, aqueles terrenos assim mais alagados, o ano todo você vê lá, tem lá um arrozinho que não cresce. Aquilo é a sementeira. Quando chega a altura própria, eles vão ali, pegam naquilo e vão plantar. Aí ele cresce. Não me pergunte por que planta-se aquilo. Eles plantam aquilo ali e aquilo é a sementeira. Deus disse, aqui diz Deus que vai abençoar a tua sementeira. Aquilo que você está guardando para semear. Aquilo que você está guardando hoje para semear na vida de alguém, na tua família, na obra de Deus, Deus vai abençoar essa sementeira. Quer dizer, quando você colocar no campo, vai se multiplicar. Então, eu vejo graça, irmãos, em todos os aspectos da nossa vida. E, finalmente, diz assim, não se prive da graça de Deus, porque Deus não retira a sua graça, mas nós podemos, com nossas ações, dependendo daquilo que a gente vai fazer, podemos nos privar dessa coisa maravilhosa chamada graça de Deus. E foi um conselho que deu o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15, dizendo, cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela vos contamine. Então, o que é privar-se da graça? É quando você abre mão. Você deixa de ser eu não quero mais ser dispenseiro da graça. Eu não quero mais armazenar graça na minha vida. Você está abrindo, você está se privando da graça. E quando você se priva dela, na hora que você precisar dela, você não vai ter.
E ele dá como exemplo, se você continuar a ler, né, o irmão de Jacó, Esaú. Porque o Esaú, ele se privou da graça quando ele ultrapassou aquilo que a gente conhece, é uma linha invisível e imaginária, mas que existe, chamada linha da graça de Deus. Ultrapassou a linha da graça, não tem volta. Diz que, embora com lágrimas Esaú buscasse, não achou lugar para o seu arrependimento, porque ele havia se esvaziado da graça. Ele se despiu, ele se desproveu, ele esvaziou toda a graça de Deus na vida dele. Não faça isso. Seja um dispenseiro da graça. Glória a Deus. Amém. Peça, Senhor, eu quero ser um dispenseiro, mas também me ajuda que eu possa usar essa graça com sabedoria. Porque não basta você, senão você vai ficar aí, como tem alguns que são uns crentes inchados. São inchados, eles não são gordos, eles são inchados. Eles têm lá dentro, mas não sabem o que fazer. Não sabem como usar os dons do Espírito Santo. Não sabem como usar nada. E quando a pessoa come demais, acaba ficando doente. Então, não se prive da graça. Deixa Deus te usar. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer usar você na tua simplicidade. Deus fez você é uma pessoa única. Não tem ninguém igual a você. Não é só nas impressões digitais, não é só aqui na íris, que é uma coisa, certo? E tudo em nós mostra individualidade. Você vê, por exemplo, que nós temos, né, o famoso DNA, né? Que é o nosso código genético, que é único também. Não tem igual. Deus fez você entre bilhões, só tem um Apolinário. Pode ter até 300 mil Apolinários na vida, por aí. Mas só tem um para Deus. Deus só fez um. Deus fez você como você é. Por isso que Paulo escreveu lá na primeira carta de Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amém. Aleluia. Ele disse, eu sou fariseu, da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel, membro do Sinédrio, e Deus tirou isso tudo de mim, e ele escreve na carta aos Filipenses, eu considero isso como lixo, como esterco, pelo conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual eu abro mão de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer você inchado, Deus quer você saudável. Amém. Ele quer que a graça dele encontre espaço na tua vida para você ser um distribuidor da graça. Você não seja esse tipo de gente que está sempre ruim. Está tudo ruim. Nunca está bom. Não, mas pare de se queixar. Você está respirando, graças a Deus. Amém. Você está ouvindo, graças a Deus. Você está falando, graças a Deus. Você mexe os dedos, graças a Deus. Vê quanta gente não pode. Tanta coisa que você faz, que você tem, que você não dá valor. Graças a Deus. Amém. Isso é a multiforme graça de Deus. Isso é só um aspecto dela. Amém. A Bíblia fala que tinha um rei chamado Acabe, um dos piores que Israel teve. E Deus disse assim, olha, eu vou assar o Acabe em fogo lento. E o Acabe ouviu. E disse que o Acabe se humilhou e começou a andar de mansinho, se cobriu de saco, de cinza. E Deus disse, profeta, vem cá. Vai lá e fala com o Acabe que eu não vou fazer isso com ele agora, porque eu vi que ele se arrependeu sem graça. Amém. Você já leu a oração de Manassés? Manassés foi o pior rei de Judá. 55 anos só fez coisa errada. Mas no fim da sua vida, Manassés se arrependeu, escreveu uma oração que é coisa... Nós temos convicção de que Manassés se arrependeu e foi perdoado. Tudo que ele fez de errado, sabe o que é isso? Isso é graça. Aleluia. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a
todos os homens. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que teu filho se perca, nem que teu marido, nem que a tua esposa. Deus quer que todos sejam alcançados pela graça para poderem ser perdoados e conheçam Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos estar de pé, vamos fazer uma oração, dando graças a Deus por essa palavra e pedindo que o Senhor possa exercitar a graça dele na nossa vida dia após dia. Não é preciso falar muito numa hora dessas. There's not much we can say in times like these. Chegamos aqui em Pansu, We arrived here in Pansuo, aonde está a igreja do pastor Muliwa. where is the church of Pastor Muliwa. Vamos estar daqui a pouco inaugurando a igreja. Shortly we will be inaugurating the church. As crianças estavam aqui cantando bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. And the children were singing, welcome, welcome, welcome. Vocês aí não têm ideia do que é isso. You do not understand what this means. Depois de tantos anos, ainda podemos sentir uma grande alegria. After so many years, we still feel great joy. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. This is what people cannot understand. O que é que motiva, o que é que impulsiona um missionário? What motivates, what pushes a missionary forward. Não é a fama, não é quanto fez, It's not the fame, it's not how much he does, mas sim momentos como este. but moments like these. Já fazia mais de 10 anos que eu não conseguia chegar aqui. It was more than 10 years that I could not reach this place. Está tudo mudado. Everything is changed. Vejo muita coisa nova I aqui. see many new things. Isso é a força do Evangelho. This is the strength of the gospel. Faltam palavras para poder dizer aquilo que eu sinto. We lack words to say what we want to say. Mas vocês que nos ajudam, vocês são parte disso. But you that help us, you share this with us. Deus abençoe a sua vida. May God bless your life. Mungu abariki moyo wangu. Estamos participando de batismos, enfim, tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E ainda este ano, se Deus quiser, vamos começar a construir mais um templo na cidade do Lamego. Um templo grande, bonito, ali no lugar chamado Bairro do Rio Muda. Meus amados, vocês são parte disso. Cada vez que você contribui com as missões da igreja, você está nos ajudando a fazer missão aqui na África, na Índia e no Nepal. Deus abençoe a sua vida. Good.